Olá, gente, a paz do Senhor. Estou passando aqui rapidinho para levar um ensino muito importante para vocês, diante de um questionamento que eu recebi no YouTube, onde eu tenho também um canal, onde tem várias instruções da Palavra de Deus publicada nos meus vídeos, lá no canal do YouTube. Se você deseja, assim, aprender mais e conhecer mais assuntos para trabalhar o seu entendimento, para o esclarecimento da verdade que liberta, dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube, nos vídeos de instruções. Então, nesse momento, eu quero aproveitar aqui para levar para você também. Eu sei que esse questionamento é o questionamento também de muita gente. Então, lá no YouTube, num dos meus vídeos de instruções, onde eu também respondo muitas pessoas, um amigo colocou um comentário questionando, dizendo assim: como é que você fala do inferno para as pessoas se ainda não teve o juízo? Se o juízo ainda vai acontecer? Como é que você coloca esse medo nas pessoas? Bem, gente, o juízo é o dia final que Deus determinou para acontecer. Esse dia há de vir. Esse dia é um dia que vai ser um dia terrível para todos os homens, seja os que estiverem vivos, seja os que já morreram. Todos estarão neste grande dia, que será o dia onde Deus vai agir, dando ao homem o que ele merece, e o juízo de Deus será sem misericórdia. Isso está lá em Tiago, revelado. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o que as pessoas precisam entender é que elas precisam ser livres deste dia, dessa situação, desse juízo. O dia do juízo ele há de vir, mas a palavra de Deus diz que aquele que morre segue ao juízo. Hebreus 9:27. O próprio Deus assim determinou, está ordenado. O homem morrer uma só vez, depois da morte segue ao juízo. Deixa eu te explicar o que é isso. O juízo é para a condenação. A condenação já foi batida. O martelo divino já foi, decretou a sentença do homem. O que falta? O homem receber a punição para cumprir a sentença, que é eterna. O juízo é eterno, a condenação é eterna. Só que, para o homem, ainda há esperança de ser livre desse juízo, enquanto ele está vivo. Enquanto ele ainda não partiu, enquanto ainda não aconteceu o maior fato que vem na vida do homem, esse acontecimento que todos vão receber, a morte. Enquanto não chegar a morte até você, você tem a chance, a oportunidade de ser livre do juízo. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que morrem seguem ao juízo, sem Jesus. Porém, a importância de crer em Jesus é para não ir a juízo, é para não seguir para o tribunal divino receber a sentença da condenação eterna. E a palavra de Deus diz que é Jesus quem livra o homem desse juízo, dessa ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 1, aliás, versículo 10. A saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos livra da ira de Deus. Essa ira é o juízo. Então o cidadão, ele colocou um questionamento para mim, dizendo assim: mas irmão, como é que o senhor fala de juízo, que o juízo ainda vai se dar? O senhor fala de inferno para as pessoas, colocando medo, se o juízo ainda vai acontecer? Mas essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é para essa finalidade, para divertir o homem, para que ele não vá para esse juízo, que está por vir e que já segue quem morre sem Jesus. O homem tem que crer na mensagem do Evangelho, que mostra ao pecador o meio de ser livre, o meio de ser absorvido, o meio de ser salvo desse juízo. Esse juízo já está decretado. O homem vai só receber a sentença. O dia do juízo não é para a pessoa saber se vai ser salva ou condenada. O dia do juízo é para a pessoa que não creu em Jesus enquanto estava vivo, não recebeu a mensagem do Evangelho para ser salvo, não creu nela, não se converteu. O dia do juízo é para receber a sentença
da eternidade sem Deus, apartai-vos de mim, malditos. É isso que todos vão receber no dia do juízo. O dia do juízo não é para saber quem é salvo e quem é condenado. Quem é salvo não vai a juízo. É por isso que nós precisamos de Jesus, para receber justamente essa salvação de não ir a juízo. O próprio Jesus disse isso, lá em João 5,24. Quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você está entendendo essa verdade? Qual a necessidade que o homem tem, que todo ser humano tem de crer em Jesus? Por qual motivo? Qual é a consequência da minha vida entregue a Jesus? É para que eu não sofra o juízo, é para que eu receba a vida eterna. Olha o que Jesus vai dizer: quem nele crê tem a vida eterna, porque quem não creu continua sem essa vida, continua com a condenação. Jesus vai dizer: quem nele crê, a partir do momento que você crê e se converte a Jesus, você tem a vida eterna. Jesus vai dizer: não entrará, isso está para o futuro, você vai ser livre desse juízo e não irá a juízo. E se morrer, sua alma não segue ao juízo, sua alma segue para o gozo e o descanso eterno, até o dia da ressurreição do corpo, para receber um corpo transformado, para estar com o Senhor na eternidade. Porém, os que morrem sem Jesus já seguem para o juízo. Hebreus 9:27. Olha o que Jesus vai dizer ainda, João 5:24. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem tem uma mudança de situação quando ele crê em Jesus, na situação espiritual para com Deus. Ele passa da morte para a vida. O homem está morto, afastado de Deus, indo a juízo. Mas quando ele crê em Jesus, ele sai dessa condição e agora vem para a vida. Vida é comunhão com Deus, indo para a eternidade com Deus, não mais para a morte eterna. Morte fala de separação. Você está entendendo isso? Então o cidadão, ele me questionou dizendo: mas o juízo não veio ainda. Você fica pregando o inferno, botando medo no povo? Não. Nós pregamos para o povo a palavra que livra ele do inferno. Nós mostramos ao povo a realidade que o povo está, o caminho à eternidade, o destino que o povo está seguindo. Sem Jesus não há salvação. Não sou eu que digo. A palavra de Deus ensina isso, que todos já estão condenados. O homem não vai ser condenado, o homem já está. O homem precisa de Jesus para não ir à condenação, não recebendo. Jesus, quando ele vem, ele diz: eu vim salvar e buscar. Lucas 19:10. João, capítulo 3, versículo 17. Jesus vai dizer que não veio condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Ele veio salvar o mundo. No versículo 18 do capítulo 3, segundo escreveu João no seu evangelho, no evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho não é de João, é de Jesus. Segundo escreveu Jesus, segundo escreveu João, lá no evangelho, capítulo 3, versículo 18, Jesus vai dizer, ali é a fala do próprio Jesus: quem nele crê não é condenado, mas quem não querer está condenado. Situação atual, presente, realidade do ser humano. Ele está condenado, mas se ele crê em Jesus, não será condenado. Então o juízo não é para saber se vai ser condenado ou salvo. O juízo é para receber a sentença da eterna separação. Apartai-vos de mim, maldito. Por isso que você precisa crer em Jesus hoje, agora, para ser livre da condenação enquanto aqui estiver. Porque se não crer aqui, depois da morte, aqueles que não creem em Jesus seguem ao juízo. A palavra de Deus vai dizer, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 10 ao 12, que os homens não receberam a verdade para se salvar, por isso serão condenados, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar. Dê uma examinada, vai examinar as Escrituras para ver a verdade de Deus, não o que os homens interpretam. O juízo já foi dado, já foi batido. O homem não vai saber se vai ser salvo ou condenado. A humanidade já está em condenação. É preciso crer em Jesus para ser salvo, ser livre da condenação, ser absolvido. Jesus vai dizer que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Porém, os que não estão em Cristo continuam condenados, julgados, indo para o inferno. Se morrer sem crer em Jesus, não tem outro destino. Só há dois destinos eternos. O caminho da vida, que é para cima, para todo aquele que crê em Jesus, e o caminho da morte, que é para baixo, para todo aquele que permaneceu na incredulidade e não creu na verdade para se salvar. É o caminho do inferno, para baixo, uma direção contrária de Deus. Provérbios 15, 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno. Inferno não é sepultura. Inferno aqui é a eternidade, é o lugar eterno, é o lugar de punição, é o lugar onde vai as almas dos que não creram em Jesus, sofrendo já o tormento eterno, a punição eterna. Essa verdade, quem revela é a palavra. É a palavra de Deus. João 3, 36. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. João 3, capítulo 3, versículo 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Lembre-se de uma coisa, aprenda isso. Vida eterna é eternidade com Deus, para quando o homem sair deste mundo. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem esta vida eterna. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Essa ira é o juízo da condenação eterna, que será a punição eterna. Mateus 25, 46. Jesus vai dizer, e estes serão atormentados, irão para o tormento eterno. Não é um juízozinho de um tempo, não. É um juízo eterno. É uma condenação eterna. É uma eternidade sem Deus, onde o homem vai sofrer a ira de Deus, e não a vida com Deus, sem Jesus. Por isso que você precisa de Jesus Cristo. É a palavra de Deus. O Evangelho nos mostra isso. Essa é a mensagem do Evangelho, para convidar o homem à salvação, para que o homem seja livre do juízo eterno que está por vir, e todo aquele que morre já segue ao juízo. Sem Jesus não há salvação. A palavra de Deus vai dizer, o próprio Jesus Cristo, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. O que é que você entende disso que Jesus falou? Qual a interpretação que você tem desse texto? Qual a informação que você recebe aí por Jesus? O próprio Jesus disse isso. Ele manda pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma mensagem que mostra ao homem pecador, julgado e condenado, o caminho para a sua salvação. Que mostra ao homem pecador que está dentro de um tribunal, onde o martelo foi batido, a sentença dele já foi dada. Ele está indo para uma condenação eterna. Mas o Evangelho mostra ao pecador a absolvição, o caminho da justificação, o caminho do perdão, o caminho da salvação. E este caminho é Jesus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é anunciar Jesus ao mundo como Salvador da alma humana. Por isso que Jesus diz, quem crê será salvo. É condicional. Quem não crê será condenado. Por quê? Porque o homem já está condenado. O Evangelho foi proporcionado ao mundo para levar o homem ao conhecimento da salvação. E quem crê será salvo. O Evangelho é uma informação. O homem já está julgado. O ser humano pode fazer o que fizer na sua vida. Pode estar em qualquer religião, pode ser o mais famoso do mundo, pode ser o homem que dá mais esmola, que ajuda mais o pobre, pode ser o homem que faça mais caridade. Sem Jesus não há salvação. A salvação não é por nenhum desses caminhos. O homem já está julgado e condenado. Não tem nenhum outro meio pelo qual ele pode ser salvo. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Quem nele crê não será condenado. Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Todos estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram, e com o pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão afastados de Deus, indo a juízo, recebendo a sentença da condenação. Mas por meio de Jesus Cristo encontramos salvação, reconciliação, perdão, justificação e vida eterna com Deus. Por meio de Jesus, para todo aquele que crê, enquanto ainda é tempo de crer, porque depois o tempo findará. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu.
A mensagem do Evangelho está sendo pregado. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. O tempo de Deus para o homem crer, para que ele seja livre do juízo, é hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde para muitos que estão vivendo na incredulidade e não estão crendo nem recebendo o Evangelho de Jesus Cristo. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Deus usa o apóstolo Paulo para pregar isso às pessoas lá no tempo de Paulo, aonde Paulo estava ministrando. E hoje também Deus nos usa para pregar a mesma mensagem ao povo de hoje, que possa ouvir e crer para que sejam salvos. Atos 17, versículo 30 e 31. Assim diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo pregando, ele vai dizer: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, porque todos precisam de salvação, mas anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar. Não importa se é no Japão, na China, não importa se é crente, católico, espírita, não importa a cor, a raça, a religião. Deus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Para que sejam livres do juízo que está por vir. Porque Deus determinou um dia em que, com justiça, vai julgar essa humanidade. E o único meio do homem ser livre desse juízo é crendo em Jesus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos livra da ira futura. Só os que estão em Cristo herdarão a vida eterna, serão livres do juízo e não irão à condenação depois da morte. Este é o caminho para o homem ser salvo. Esta é a verdade que todos precisam ouvir. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então está aí. O juízo já foi determinado. A condenação já está na humanidade. Todos estão condenados. O que precisa? Crer em Jesus Cristo para que sejam salvos, livres do juízo, para que as suas almas, após a morte, não sigam o juízo, mas que vá para o descanso eterno, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor, porque estes descansarão, suas almas estarão em descanso, para o dia da ressurreição do corpo, aonde voltará a habitar num corpo glorificado para todos os mortos e os vivos. Está com o Senhor na eternidade. A ressurreição dos salvos vai se dar no dia da vinda de Jesus. A ressurreição dos ímpios que não creram em Jesus, permaneceram no seu caminho de morte, vai se dar no dia do juízo eterno. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, os que morreram em Cristo é os que vão ressuscitar, não é os outros. Os outros só irão ressuscitar no dia do juízo final, que são os que vão ressuscitar para a condenação eterna. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, Daniel capítulo 12, versículo 1 e o 2, vai dizer assim: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a morte, a condenação, o desprezo e a vergonha eterna. Jesus Cristo, ele nos garante essa esperança de ressurreição para a vida eterna, de salvação para não ir a juízo nem a condenação. Por isso que a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer aqui é não seguir para o inferno. O que Deus quer é que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade que é Jesus. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Essa é a vontade de Deus, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não preparou o inferno para o homem. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 25, 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não é a sepultura.
O inferno é as cadeias da escuridão, aonde vai os espíritos de todos aqueles que não creram em Jesus. Isso está lá em segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Meu amigo, a sua alma corre perigo. Converta-se, creia em Jesus, para que ele salve a sua alma do destino eterno que você está seguindo. Condenação eterna, inferno, juízo, isso é uma realidade. Creia na mensagem do Evangelho, que nos mostra o caminho da salvação. João 14,6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a mensagem do Evangelho. É a verdade que o Evangelho nos informa. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Que você creia para que seja salvo em nome de Jesus.